Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22/11, nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar a epístola de Paulo aos Romanos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola. Esta igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo. Possivelmente, ela foi decorrente de pessoas que ouviram a mensagem através de Pedro lá no evento da celebração do Pentecoste, né? Então ali tinha pessoas reunidas de todos os lugares. Então se converteram romanos, né? E foi ali que se originou essa igreja. E aí nós vamos ver que Paulo, na verdade, é que vai escrever aqui para esta igreja. E nós vamos ver muito, né, do apóstolo Paulo aqui nessa carta. O nome dele, que utilizava anteriormente da sua conversão, o nome judeu era Saulo de Tarso, apesar dele ser cidadão romano. É isso mesmo, né? Então, nós podemos ver que ele tinha uma educação exímia, né? Já falamos a respeito disso em Atos dos Apóstolos. Ele foi ministrado pelo renomado mestre Gamaliel, tá lá em Atos 22:3, nós falamos sobre isso. E ele vai incitar violentos ataques, né, à igreja. Nós vimos isso no livro de Atos, né? E o encontro que ele tem com Jesus no caminho de Damasco foi numa dessas idas, né? Para prender o que ele chamava os seguidores do caminho, a seita do caminho, né? E ali ele é cegado por uma luz, né? E ele ouve uma voz, a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali nós vivenciamos, né, a transformação de Paulo. Nós vimos no livro de Atos que ele teve 4 viagens missionárias, né? E ele vai finalizar a sua vida, né? Em Roma. Ele vai estar em prisão domiciliar em Roma. Foi assim que nós finalizamos o livro de Atos, Atos 28, e nós vamos ver que esta carta aqui aos Romanos, ela não foi escrita nesse período, ela foi escrita, na verdade, quando Paulo estava visitando a igreja de Corinto, né? Então, lá na 3ª viagem missionária dele, ele escreve a carta e é endereçada aos irmãos em Roma. E nós podemos ver que ele começa o prefácio falando: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com a respeito do seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé por todos os gentios, e cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E aí nós vamos ver agora nesse primeiro momento ele falando do amor que ele tinha, né, pelos irmãos ali em Roma. Olha só, primeiramente dou graça a Deus mediante a Jesus Cristo no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de vosso incessante e faço menção a vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça uma boa ocasião para eu ir visitá-los. Por muito desejo ver, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais vós confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também dentre os gentios, pois sou devedor tanto de gregos quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho e também a vós outros em Roma. E aí ele vai falar nesse primeiro momento, né, que é o motivo, a justiça pela fé em Jesus Cristo, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho da fé. Em fé está escrito que o justo viverá da fé. E aí ele vai falar sobre a idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher,
se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. E aí o gentio e os judeus igualmente são culpados do juízo de Deus. Não há distinção. Veja só. Portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgais, quando quer seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam essas coisas. Tu, ó homem, condenas o que pratica tais coisas e fazes as mesmas? Pensa que te livrará o juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da tua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a dureza e coração impertinente, acumula contra si a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorruptibilidade, mas agora a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, isso está lá registrado em Deuteronômio 10:17. Nós falamos também agora, recentemente, no livro de Atos. Porque simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí nós vamos ver que ele continua nesse discurso, principalmente falando que o judeu é indesculpável. Por quê? Se tinha uma ideia, né, de que a ira de Deus nunca viria sobre o judeu, né? O seu povo, a menina dos olhos de Deus. E aí ele fala, se tu, porém, tens por sobrenome judeus e repousas na lei e te glorias de Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, luz que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes e mestre de crianças, tendo a lei, a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina outro, não te ensina a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Dizes que não deve cometer adultério e o comete. Abomina o ídolo e lhe rouba os templos. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem o valor de se praticares a lei. E se és, porém, transgressor da lei, a tal circuncisão, a tua circuncisão, já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem incircuncisão que é somente sobre a carne, porque o judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não proceda dos homens, mas de Deus. E aí nós vamos ver que o capítulo 3, Paulo vai responder a objeções, né, que já havia sido formulada. Então ele vai falar também que a injustiça traz a lume a justiça de Deus. E que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicação da sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus ao mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Porque não dizemos como alguns caluniadores afirmam o que fazemos. Pratiquemos males para que venha o bem, ou a condenação destes é justa? E aí, todos os homens estão na condição, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? E o judeu não vai constituir exceção nessa condição pecadora, né? E aí ele vai começar a falar no finalzinho aqui sobre a justificação, que é pela fé em Cristo Jesus. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós vamos ver, né, que no capítulo 4, que é o nosso último capítulo de hoje, ele vai falar sobre a justificação pela fé. E aí que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é atribuída como justiça. E aí ele vai falar
no versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, por vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e Sara avançada em idade. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.